Olá, amados, graça e paz. Aqui é Cecília Moraes e nós estamos com a série Edificadas pelas Mulheres da Bíblia. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a mulher hemorrágica ou a mulher do fluxo de sangue. No livro de Marcos, capítulo 5, versos 25 ao 34, nos relata: certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar. Pelo contrário, só piorava. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou na sua veste. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava em redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Louvado seja Deus. Amados, o Espírito Santo, a todo momento, ele nos ensina. A todo momento, o Espírito Santo, ele ministra aos nossos corações. A todo momento, o Espírito Santo, ele fala conosco. E nesse exato momento, o Espírito Santo está falando, está nos ensinando lições preciosas através da vida desta mulher, que a Bíblia nem relata o nome dela, mas a Bíblia deixa claro que através de uma atitude de fé dela, ela foi capaz de receber um grande milagre na sua vida. E nós podemos aprender lições através da atitude de fé daquela mulher, porque foram 12 anos esperando por um milagre. Foram 12 anos fazendo tudo o que podia para se ver livre daquele mal. O que nós entendemos que aquela mulher, ela era inconformada com o mal que ela vivia. Ela era inconformada porque a Bíblia declara que há 12 anos, durante esse decorrer de tempo, ela gastou tudo o que ela tinha à procura de vários médicos, mas ninguém pôde resolver o seu problema. Ao contrário, a Bíblia declara que ele só piorava. E naquela época era costume, pela lei, que toda mulher, quando estava no seu período menstrual, no seu fluxo menstrual, ela tinha que sair da cidade, tinha que sair do meio da sua família, e ela tinha que ir para um lugar isolado, fora da cidade, chamado Arraial das Impuras, porque durante aquele período que a mulher era tida como impura, ninguém poderia tocar naquela mulher. Por isso ela ficava fora da cidade, num lugar chamado Arraial das Impuras. Agora imagine como que era o fluxo, o giro dentro daquele lugar, daquele arraial. Mulheres que entravam durante seu período menstrual, passava-se aquele período de impureza, a mulher retornava para sua família, retornava para sua rotina. Esse era o costume. Agora imagine uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Não era uma mulher como as outras, porque para as outras mulheres, o arraial era um lugar de passagem. Elas iam no momento de impureza, durante seu fluxo menstrual, se purificavam ali, passava aquele período, ela retornava para sua família. Aquela mulher não, era 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Imagina o que representava o arraial para aquela mulher. O arraial para ela era um lugar de dor, de sofrimento, era um lugar de solidão. O arraial para ela era um lugar de depressão, de medo, de incredulidade. Mas foi dentro daquele arraial, do lugar de sofrimento dela, que ela tomou a maior decisão da sua vida. Sabe qual foi a decisão? Eu vou sair do arraial. Eu vou sair desse lugar de dor. Eu vou me levantar desse lugar de sofrimento e eu vou sair do arraial. E a decisão dela de sair do arraial foi justamente porque ela ouviu falar de Jesus. Tenta imaginar quais foram as informações de Jesus que chegaram até aquela mulher. Olha, tem um homem lá na cidade chamado Jesus, por onde ele passa ele faz milagre, ele faz paralítico andar, ele faz cego enxergar, por onde ele passa maravilhas acontecem. Chegou para ela
informações sobre Jesus, e o que ela ouviu de Jesus dentro daquele arraial gerou dentro do coração dela a fé, gerou no coração dela a certeza de que agora ela seria curada, e que tão somente ela saísse daquele lugar e tocasse em Jesus, ela seria curada. Sabe por que ela toma essa decisão? Se eu tão somente tocar nele, porque ela sabia que pela lei, Jesus, assim como outra pessoa, qualquer outro homem da época, não poderia tocar numa mulher que se encontrasse impura. Mas o que ela pensou? Jesus não vai tocar em mim. Mas nada me impede de tocar em Jesus. Eu tenho fé que ele nem precisa tocar em mim, porque ela ouviu falar, ele toca no cego, enxerga, ele toca no coxo, anda. E ela falou, como que ele vai tocar em mim? Mas eu vou tocar nele, porque eu creio que se tão somente eu tocar, eu serei curada. Sabe uma lição preciosa que nós aprendemos aqui? Que há pessoas que estão esperando ser tocadas por Jesus. Como em muitos casos nós vemos que a Bíblia relata que Jesus tocou, e o milagre aconteceu na vida daquela pessoa. Mas há pessoas que é Jesus que está esperando ser tocado por elas. Foi o caso daquela mulher. Então talvez o milagre que você precisa, o que você está buscando, Jesus está esperando tão somente você tocar nele. Você tomar uma decisão de se levantar do seu lugar de sofrimento. Você decidir sair do arraial que te aprisiona. Qual arraial que tem te aprisionado? O arraial do medo, da solidão, do sofrimento? O arraial da depressão, da opressão, da tristeza? O arraial de quê? O que está te aprisionando? Não seja conformado ou conformada com essa situação. Jesus está falando, se levante, saia desse lugar, saia do arraial, tome a maior decisão da sua vida para ser curado, liberto, para receber o seu milagre. Toque em mim. Toque em mim. Então há pessoas esperando ser tocada por Jesus, mas há pessoas que Jesus está esperando ser tocado por elas. Toque em Jesus. Nós precisamos entender que o nosso milagre, ele tem a nossa participação. Aquela mulher só recebeu o milagre dela porque ela fez algo. Ela saiu do lugar, ela teve uma atitude, ela deu passo de fé, mesmo debilitada pela enfermidade, mesmo enfrentando uma multidão, mesmo correndo o risco de ser apedrejada, ela enfrentou o que estava à sua frente, mas saiu do lugar. O milagre foi resposta da atitude de fé dela. Ela entendeu que o milagre dela precisaria da participação dela, o primeiro passo tinha que ser dela. E Jesus ia responder ao passo de fé. Sabe por que muitas vezes nós não recebemos o nosso milagre? Porque nós não entendemos isso. Nós não saímos do lugar, nós não entendemos que o milagre tem a nossa participação. Nós não entendemos que primeiro é a atitude de fé. Primeiro a gente planta para depois colher. Primeiro a gente age para os céus reagir às nossas atitudes. O céu reage às nossas orações. O céu reage às nossas atitudes de fé. A porta se abre se nós batermos. Só encontramos quando nós procuramos. Sabe a lição preciosa que o Espírito Santo nos ensina neste momento? Somos provocadores de milagre. Isso mesmo. Qual milagre você precisa? Qual milagre você tanto espera? Há quanto tempo você está esperando por este milagre? O Espírito Santo está falando, ei, provoque o seu milagre. Você é provocador de milagre. Olha o cego Bartimeu. A Bíblia diz que ele só foi curado. Por quê? Porque ele clamou. À beira do caminho, ele viu, percebeu que Jesus estava ali. E ele começou a clamar, a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A multidão mandando ele calar a boca, que Jesus jamais ia ouvi-lo. Ele gritou mais alto, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus reagiu ao clamor daquele homem. Jesus foi lá, curou o cego Bartimeu, tirou ele daquele arraial que ele vivia. Lázaro, quando morto, ele só foi ressuscitado porque eles ouviram uma ordem de Jesus, tirar a pedra. E eles foram lá, retiraram a pedra. Jesus reagiu à obediência daquelas pessoas e ressuscitou Lázaro, tirando ele para fora daquele túmulo. Zaqueu queria ver Jesus. Qual foi a atitude de Zaqueu? A multidão o impedia, um homem de baixa estatura. Vou subir numa figueira. Subiu, viu Jesus,
Mas na verdade, a atitude dele em subir naquele lugar fez com que Jesus enxergasse Zaqueu. E foi a atitude de Zaqueu, de fé, de vencer os obstáculos que o impedia, que fez com que Jesus o avistasse e entrasse na sua casa com salvação, para ele e com a sua família. Você entende? Deus está esperando você agir, Deus está esperando você fazer algo, Deus está esperando você provocar o seu milagre para que os céus venham reagir ao seu favor, para que Deus venha enviar resposta para o seu clamor, para a sua atitude de fé, para a sua decisão em vencer qualquer obstáculo que te impede de alcançar o seu milagre. Sabe qual é o maior exemplo de reação, de resposta que os céus trouxe até hoje? Foi Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus, quando se entregou naquela cruz, quando ele foi humilhado, quando ele foi crucificado, quando ele morreu na cruz do Calvário, os céus reagiu à atitude de obediência, ao sacrifício de Jesus. E qual foi a resposta dos céus? Salvação. Você alcançou, você recebeu salvação, porque a salvação foi resposta de Deus ao sacrifício de Jesus. Tá vendo? Os céus reagem às nossas atitudes de fé, os céus reagem ao nosso sacrifício. Qual milagre que você quer? O que você está esperando? Há quanto tempo você está esperando o seu milagre? Que você possa agir, porque através da sua atitude de fé, Deus está falando que os céus irá reagir e Deus dará o milagre que você tanto precisa e espera. No nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe e fique na paz e ouça a voz do Espírito Santo. Saia do arraial e pela fé toque em Jesus. Provoque o seu milagre. A sua atitude de fé fará os céus reagir ao seu favor. Amém?